Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando à nossa segunda videoaula hoje. Espero que todos tenham compreendido a primeira videoaula que nós iniciamos e já postamos na plataforma. Vamos estar hoje com a nossa segunda videoaula. Então, para darmos continuidade ao conteúdo de gestão, é preciso considerar que os alunos trazem para a escola e para as salas de aula um conjunto de significados, valores, crenças e modo de agir, resultante nada mais do que aprendizagem informais, a qual eles têm em casa, com a família, nos locais que eles frequentam, que muitos autores chamam a cultura paralela ou currículo extraescolar. Buscando a qualidade social do ensino, educação de qualidade, o que é uma educação de qualidade para vocês, gente? Então, a gente precisa estar claro que é uma educação de qualidade. É aquela que promove para todos os domínios de conhecimento e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais, necessárias ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos. A inserção no mundo do trabalho, a constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nós observamos o que os estudantes aprendem, como aprendem, em que grau são capazes de pensar e atuar com o que aprendem. Então, esses resultados e processo, as estratégias de busca de qualidade, o currículo é importante neste momento. Como é que está a organização e a gestão dessa escola? Como é que está organizado o currículo, o projeto político-pedagógico? Como é o desenvolvimento profissional desse professor? Como é que acontece o processo de avaliação? O que leva o professor hoje a avaliar o seu aluno? Quando a gente passa por esse processo de avaliação, não é fácil, né? Nós sabemos que avaliar não é muito bom, a gente está avaliando e nem ser avaliado, né? A gente costuma, enquanto professor, avaliar, mas nós nunca somos avaliados. Então, a gente precisa se autoavaliar para saber, será se eu estou contente com meus alunos? Será se eles estão entendendo? Será se eu estou sendo clara e objetiva na hora das minhas aulas? Então, os saberes e competência desses profissionais. Que saberes são esses? São conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício profissional. Então, a gente tem que ter a teoria e a prática. Os grandes teóricos, nós precisamos ter conhecimento, sim, sobre os grandes teóricos, como é que cada teórico, a linha de pensamento dos teóricos, mas a gente precisa também de prática para o exercício profissional. Se nós só temos a teoria, mas nós não ministramos, nós não nos dão a oportunidade, como é que a gente vai colocar em prática o que vivenciamos na parte teórica, não é verdade? Então, as competências, o que são essas competências? São as qualidades, as capacidades, habilidades, que todo mundo tem uma habilidade ou várias habilidades, atitudes relacionadas a esse conhecimento teórico e prático e que permite um profissional exercer adequadamente sua profissional. Isso não só na questão pedagógica do professor, mas em qualquer outra profissão, você precisa exercer sua profissão adequadamente e com qualidade, com clareza, com objetividade. E essas competências necessárias para a gestão da escola, quais são elas? A primeira é desenvolver a capacidade de interação e comunicação. Então, a gente precisa ter uma interação e uma boa comunicação com nossos alunos. Desenvolver capacidades e habilidades de liderança. Então, a gente precisa estar desenvolvendo essas habilidades de liderança. Será como é que eu consigo liderar, eu consigo passar, os alunos compreendem, a comunidade escolar, como é que está essa liderança nossa?
compreender os processos envolvidos nas inovações organizativas, pedagógicas e curriculares, aprender a tomar decisões sobre problemas e dilemas da organização escolar, das formas de gestão e da sala de aula. Então, a gente tem que saber tomar decisões certas quando nos deparamos com determinados problemas ou dilemas em relação à organização da escola, a gestão. Na hora da sala de aula, a gente tem que ter atitude, a gente precisa ter atitude, conhecer, informar e dominar o conteúdo da discussão para ser um participante atuante e crítico, que a gente precisa ser crítico, né? A gente não pode aceitar as coisas do jeito que vem, então a gente precisa ter aquele olhar crítico para o crescimento e que não ofenda as pessoas. Saber elaborar planos e projetos de ação. Isso é essencial para a nossa formação. Aprender métodos e procedimentos de pesquisa, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa trabalhar com métodos e desenvolver métodos, criar métodos, familiarizar-se com modalidades e instrumentos de avaliação do sistema, da organização e da aprendizagem escolar. Então, a gente precisa ter clareza nessas competências necessárias para participar da gestão escolar. Os conceitos de organização, gestão, participação e cultura organizacional, vamos detalhar aqui para vocês. Organização, o que é isso? É uma unidade social que reúne pessoas, que elas interagem entre si e que opera por meio de estruturas e processos organizativos próprios a fim de alcançar os objetivos da instituição. As escolas são o quê? Organizações, e nelas sobressai a interação entre pessoas para a promoção da formação humana. Na gestão, o processo que requer tomada de decisões e a direção e controle dessas decisões. Esse item, que resume, visa o quê? Prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula. Ele deve promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio de participação e fazer o acompanhamento e a avaliação dessa participação, tendo como referências o objetivo da aprendizagem, garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos, que esse é o nosso objetivo maior. A direção é um princípio e um atributo da gestão, mediante a qual é canalizado o trabalho conjunto das pessoas, orientando-as, integrando-as no rumo dos seus objetivos, que cada um tem os seus objetivos. Na participação, é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, onde todos possam participar, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. E o que é uma gestão da participação, dessa participação? É sólida, estrutura organizacional, tem responsabilidades muito bem definidas, deve assegurar relações interativas democráticas, procedimentos de tomadas de decisões, formas de acompanhamento e de avaliação. Sempre temos que avaliar nosso trabalho. Na cultura organizacional, conjunto de fatores sociais, culturais, ecológicos que influenciam os modos de agir da organização como um todo e do comportamento das pessoas em particular, nós chamamos de currículo oculto. Nesse processo de organização e gestão, a concepção sociocrítica escolar é concebida como um sistema que agrega a pessoa, destacando-se o caráter intencional de suas ações, a importância das interações sociais,
no seio do grupo e as relações da escola com o contexto sociocultural e político, e por fim político. Aqui nós concluímos a nossa segunda videoaula. Espero que todos tenham compreendido, que eu tenha sido objetiva e clara nessa segunda videoaula. Aguardo vocês na nossa terceira videoaula. Uma boa noite a todos.